o nosso aprendizado. Então, tem inclusive aqui alguns rostinhos que eu conheço, né? Algumas caras conhecidas, mas a turma de negócios, a maioria deve ser galera nova, né, Pedro? Então, isso. O pessoal novo que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ter aqui quem, Pedro? Administração e contabilidade ou tem mais algum curso? Tem administração, contabilidade e gestão comercial. Ah, legal, show de bola. Pessoal, eu fico muito feliz de poder ter esse espaço para poder estar trocando essa ideia com vocês, né? Eu sou, como o Pedro falou, eu tive a experiência como coordenador aí na Unileão durante 2 anos, e recentemente, né, na verdade foi no ano passado, a gente, enfim, a pandemia mudou tudo, né? Chacoalhou a vida de todo mundo aí, e a gente também não foi diferente. E aí, mas graças a Deus, enfim, o universo proporcionou que a gente pudesse ter uma experiência diferente, um pouquinho mais perto de casa. Eu falo com vocês aqui do Mato Grosso do Sul agora, para vocês terem uma ideia, né? Então, a aula remota, ela tem esse lado bom, né, Pedro, da gente poder quebrar as barreiras geográficas e a gente estar junto, mesmo estando longe, né? Então, novamente, fico muito feliz de poder estar aqui. E essa experiência, né, essa oportunidade que a gente está querendo promover hoje, o foco é tentar fazer aqui um intercâmbio, né, entre a turma da disciplina de Economia e Mercado, né, do eixo de negócios, que a gente sabe que é um eixo super importante, é um eixo que introduz vocês na carreira da gestão, na área de negócios, né? Então, vocês estão aqui sendo apresentados a essas disciplinas que falam bastante sobre esse universo, né, que é onde vocês vão estar atuando, onde vocês vão estar vivendo daqui para frente, tá? Então, e aí eu daqui, né, sou o professor Emerson aqui também, eu falo aqui hoje em nome da FINAM, né, que é a Faculdade Integrada de Nova Andradina, que é onde eu estou contribuindo agora na disciplina de Mercado de Capitais. Então, olha só que louco, né? A gente consegue fazer esse intercâmbio com a disciplina de Economia e Mercado de Capitais, e aí a gente combinou, né, eu e o professor Pedro combinamos, da gente bater um papo, né? Eu estou aqui como entrevistador e ele como especialista da área, sobre o universo do mercado de ações, principalmente. Esse é o nosso principal tema de hoje, o mercado de renda variável, né? E aí dentro do mercado de renda variável, a gente vai ter que contextualizar uma série de aspectos aí. Então, a gente vai entrar em macroeconomia, né, que é algo que o professor Pedro mencionou, que vocês estão começando a trabalhar agora. Então, a gente vai tentar fazer ali um trajeto até a gente chegar de macroeconomia até o mercado de renda variável, mercado de ações, criptomoedas. Então, a gente vai falar de um monte de coisa bacana hoje, né? E aí eu queria já deixar vocês à vontade, o meu pessoal, né, a minha turma da disciplina de mercado de capitais. Infelizmente, eu não sei se tem alguém aqui, eu até agora não vi ninguém, mas se tiver, se manifeste aí. Porque aqui a gente está 1 hora adiantado, né? Então a galera ainda está trabalhando. Adiantado não, atrasado, vocês é quem estão adiantados. Então, meu povo ainda está no trabalho, eles vão estar entrando daqui a pouco, mas eles vão assistir a gravação, né? Caso eles não possam entrar, eles vão acompanhar a gravação aqui da aula, tá bom? Então, a gente vai bater esse papo aí. Eu queria que o professor Pedro começasse, então, o nosso bate-papo, né? Para contextualizar exatamente em que momento que a gente está da disciplina de economia, né? Para que a gente possa iniciar a nossa discussão aí. Professor, fica à vontade. Joia. Obrigado, Emerson. Na verdade, a gente iniciou o bate-papo, né, contextualizando da nova situação. Antes, eu quero agradecer realmente o convite, me sinto também muito feliz por participar. Quero desejar a todos aí do Mato Grosso do Sul, do eixo de finanças da FINAM. Eu achei até que FINAM era algo envolvido com finanças, mas, na verdade, ele é a faculdade, né, de Nova Andradina, que você falou aí, alunos, né, da faculdade de Nova Andradina. Eu realmente fiquei muito feliz com o convite do professor Emerson, tá, para a gente bater um papo sobre mercado de ações, renda variável, e decidi juntar com a nossa turma aqui do Ceará, tá? O pessoal está iniciando no curso na gestão de negócios, tá? E é uma área que é legal e todo mundo tem curiosidade para saber. Então, quem está no eixo de finanças, a gente vai bater um papo mais aprofundado, tá? E quem está no eixo de negócio agora vai começar a entender um aspecto bem curioso,
tá? Eu tenho certeza que para a turma nova daqui de Ceará, da Unileão, vai ser muito legal, porque é algo que saiu um pouco. E às vezes, né, Emerson, a gente fazia isso, mesmo quando você estava aqui, a gente batia um papo diferente, até para sair um pouco daquele universo e dar um ar diferente, né, na turma, o pessoal até não ficar sempre naquela mesma economia. Para não enjoarem da sua cara, né? Para não enjoar da minha cara, não ter bate-papo, da mesma conversa, então é bem legal. Então, assim, vou iniciar pela sua pergunta, Emerson, em que momento a gente vive hoje. Então, eu vou começar final de 2019, gente, a 2020, entrada de pandemia. A gente vinha seguindo uma sequência, tá, inclusive, de crescimento econômico, né, produção. Então, primeiro a gente entendeu que o Produto Interno Bruto, o PIB, né, aquele que faz parte de todo o comércio de um determinado país, né, ele vinha em determinado crescimento. Então, tinha uma estrutura de crescimento. Tá muito provocada. A gente sabe que nosso produto primário é um dos que mais contribui para o crescimento do PIB. Depois vem o secundário com produção de ferro, de minério, essas coisas a gente exporta muito. Entretanto, veio a pandemia. A pandemia, acho que o mais pessimista dos economistas não previam que existiria uma pandemia gigantesca que poderia afetar, tá, o mundo todo. Então, isso contribuiu para que o PIB caísse. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o IBGE, Brasil teve uma queda de 4%, 4,1%. Então, mas se você pegar comparado com os outros, os Estados Unidos foi menos 3%. Países da Europa chegaram, Japão, por exemplo, quase 8%. Tá? Então, caiu muito. Argentina, França, Espanha, então, Alemanha caiu muito mais de 7%, 6%. Então, caiu muito mais. O que aconteceu nesse meio tempo? Os governos tiveram que intervir economicamente. Economicamente como? No primeiro caso, no Brasil, os caras tiveram que baixar a taxa básica de juros, a Selic. Ou seja, nossa taxa Selic, que vinha ali 4%, 3,5%, dentro da meta, entre 4% e 6%, ele caiu para 2%. Então, foi uma queda, uma das quedas maiores, historicamente, desde que começou a se trabalhar com metas inflacionárias e metas de inflação, tá? Que a Selic caiu tanto, caiu para 2%. Por que isso? Porque o que acontece? Quando uma taxa básica de juros, como a taxa Selic, cai, o governo diz o seguinte, olha, vamos incentivar crédito. Então, os juros ficam mais baratos. O banco empresta mais. O banco empresta mais, existe mais consumo. Porém, aí tem um determinado problema. Qual é o problema? A inflação sobe. A inflação sobe por conta de consumo. Então, a nossa inflação teve muito alta. E hoje está bem alta ainda, ela precisa ser controlada. Muito bem, entra 2021, a gente acredita que talvez melhore, mas a gente ainda está em momento meio que turbulento, aparecendo cepa aqui, cepa da lá, cepa de Manaus, cepa da Índia. E aí começa a ser vacinação, sai, não sai, enfim. O que aconteceu nesse meio tempo? A gente não podia ficar com a taxa básica de juros da economia muito baixa por muito tempo. Tivemos reunião do Copom subiu para 2,75. Depois subiu de novo taxa básica, então nossa Selic está a 3,5. Porém, a nossa inflação, que estava lá 4,5%, está em 6,76%. Então, ela está mais alta. Qual é a causa? O que é que isso provoca? Isso provoca o seguinte: quando eu tenho inflação mais alta do que taxa básica de juros, significa, no jargão dos investimentos, que minha rentabilidade real é negativa. Por quê? Porque o que eu ganho aqui com taxa Selic, por exemplo, eu perco ali com a diferença da inflação. Então, mesmo que, imagine o seguinte, eu tenho R$100 aplicado em janeiro, no final eu tenho R$103. Mas o que eu comprava por R$100 no início de janeiro, no final de dezembro, só vou comprar por 106. Então, eu perdi poder de compra nesse meio tempo. Então, a expectativa hoje do PIB para 2021 é de 3% aproximadamente. Tá? É um crescimento? É. Está começando a girar a economia? Está. Vamos depender de vacina? Vamos. Mas eu sempre tenho comigo, o professor Emerson já me conhece há algum tempo, sabe como é meu jeitão aqui na instituição. Eu sou bem otimista, tá?
eu sou bem otimista, sim, otimista com vacina, independente de políticas A ou B, eu não entro nessa seara, certamente porque eu não tenho interesse de perder tempo discutindo se A está certo ou se B está errado, se B está certo, se A está errado, mas eu sou otimista com economia. Ele não pode permanecer nisso durante muito tempo, e a gente já está vendo que as coisas estão começando a mudar. Então, a macroeconomia hoje, falando em termos macroeconômicos, eu estou sim otimista, acredito que a gente vai começar a caminhar, sim, a passos mais otimistas, tá? Mas é um prazo, vai demorar um pouco para a gente retomar aquela projeção de crescimento que estava para 2019, tendência, mas eu acredito sim que a gente vai começar a sair, tá, desse problemão que aconteceu no mundo todo, ok? Então, falando isso, Emerson, na hora que quiser intervir alguma coisa, Emerson, já fala, tá? Não, eu sei, porque se deixar você vai sozinho aí até o final. Te conheço, de outros carnavais. Não, o que eu só queria destacar, né, primeiro que se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, como a gente está passando aqui algumas etapas, né, do que vocês estão estudando agora, porque a macroeconomia, né, diferente da microeconomia, na microeconomia vocês vão estar estudando principalmente a relação entre quem consome e quem produz, né, então é uma discussão onde vocês vão estudar ali as bases da economia, o conceito da economia, oferta e demanda, né, são o equilíbrio de mercado, são aspectos preliminares dessa ciência. Agora, quando a gente vai para a macroeconomia, o legal é exatamente isso que o professor Pedro mencionou. A gente começa a entender alguns aspectos, né, que são super relevantes para o cenário macroeconômico, e que a gente começa, a partir do momento que eu consigo entender do que se trata, por exemplo, uma taxa de juros da economia, que é a taxa Selic, que eu começo a entender o que é o IPCA, que é o indicador oficial de inflação, né, que eu começo a entender o PIB, né, que é a riqueza produzida durante um período numa determinada nação, enfim, eu começo a analisar a flutuação desses indicadores, né, eu começo a verificar o que aconteceu com o PIB do ano passado para cá, o que aconteceu com a inflação do ano passado para cá, da taxa de juros, enfim, e a gente começa a entender como é que as coisas funcionam, né, Pedro? Eu acho que isso é libertador. A partir do momento que nós, como gestores, né, e aqui a gente está falando exclusivamente também para administradores e contadores, aqui na Finan, a partir do momento que a gente compreende isso, a gente se apropria de um grau de aprendizado, de conhecimento e de interesse em entender por que as coisas acontecem. Então, isso vai ter impacto direto na minha vida, isso vai ter impacto direto na empresa que eu trabalho, ou na minha empresa, né? Então, é muito importante a gente compreender isso. Às vezes a gente olha e fala, poxa, mas que assunto chato, né? Poxa vida, vamos falar de IPCA. Que caramba é IPCA, né? Que caramba é taxa Selic? Eu só sei que esse negócio sobe, esse negócio desce. Aí fala de inflação, que eu sei que é um negócio que aumenta preço e tal, mas a gente sabe que às vezes é técnico pra caramba. Mas vocês, enquanto gestores, né, enquanto administradores, contadores, vocês sempre vão estar sendo impactados por isso. Então, é muito importante, e é por isso que vocês estudam isso já nas primeiras experiências da disciplina, né, que é para que a gente consiga entender do que você está falando. Ah, mas eu vou trabalhar com isso? Pode ser uma área, né? Lá no eixo de finanças, a galera da Unileão vai poder se aprofundar se quiser, né? E explorar essa carreira, que é uma carreira que paga-se muito bem, né, Pedro? Uhum. Passagem, nosso gerente financeiro ainda aí, Pedro? Sim. Né? A gente não vai entrar em salário aqui, mas a gente sabe que por isso que Pedro falando remunerações do mercado, né? E para quem vai atuar, de fato, no mercado financeiro, né? Para quem vai trabalhar com o mercado financeiro, a carreira bancária, né? Tem aqui, acho que tem um espaço muito grande. Mas para quem está começando na carreira, para quem está ainda ouvindo as primeiras experiências sobre isso, que é o caso de quem está começando agora, é principalmente na perspectiva de entender a linguagem, saber do que se trata, saber do que a gente está falando, saber por que as coisas são como elas são. Né? Então, isso é muito importante, é realmente muito importante que a gente se aproprie disso. Quando o professor Pedro falou, por exemplo, da taxa de juros, não significa que vocês têm que ficar acompanhando ali
né, os relatórios e tal. Não é necessariamente isso, mas entender pelo menos qual é a tendência do que está acontecendo. Né? É por isso que é super importante a gente entender de onde é que veio essa realidade que a gente está hoje. Quando o Pedro fala que a taxa Selic chegou a 2%, né, que foi uma marca histórica, a gente não pode esquecer que em 2016, há pouquinho tempo, tá? Há pouco tempo, a nossa taxa Selic, que é a taxa básica da economia, ou seja, o quanto se paga de juros para tudo, é a referência para juro de financiamento, juro de tudo, né? Do carro, da casa, do que você vai pegar no cartão de crédito, tudo isso. A nossa ela estava na faixa de 14%, né, Pedro? 14,25% em 2014, até fechou, começou a cair em 2015, 2016, mas chegou a 14,25%. Era uma das maiores taxas do mundo, se não a maior, né? Ou seja, para ganhar dinheiro com uma taxa de juros era muito fácil. E vai até cair no que a gente vai falar até o final da aula sobre o mercado de renda variável, né? Antigamente era muito mais fácil você ganhar dinheiro com renda fixa, né? Ou seja, só com os juros que o governo te paga, do que você aplicar esse dinheiro em outra coisa, em outra área, né? Então, eu até vi uma entrevista esses dias do ministro da Economia, né, do ministro Paulo Guedes, que ele fala que o governo brasileiro, por meio do pagamento da taxa de juros dessa época, né, ele pagava durante um ano de juros de dívida, né, em títulos públicos e tal, o equivalente ao que se gastou para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, todo ano. Ou seja, nós reconstruímos uma Europa inteira, todos os anos, só com a taxa de juros naquela época. Né? Então, era algo insustentável, era algo que não dava espaço para que a economia crescesse. Como é que uma economia vai crescer, sendo que se eu quisesse contrair um investimento para poder abrir uma empresa, gerar emprego, fazer a economia rodar, eu teria que pagar uma taxa de juros nessa monta, né, de 14%. Então, quando a gente fala que a taxa de juros está em 2%, isso é algo fantástico. Ela está em alta? Está, mas ela está em alta por um motivo, que é exatamente para conseguir acompanhar e combater uma possível alta da inflação, né, que é a alta generalizada dos preços. E é uma outra coisa que vocês vão ouvir muito falar também, porque é algo que corrói o nosso poder de compra, né? E aí a gente sempre vai estar vendo a taxa de juros subindo quando a gente quer controlar a inflação. Ou seja, a taxa de juros sobe para poder impactar o consumo, ou seja, para que as pessoas consumam menos, né, e automaticamente isso faz com que os preços lá, o preço final do produto, retroaja, né, recue um pouco, e aí você consegue controlar a inflação. E o cenário que o Brasil está vivendo hoje é exatamente esse. Né? Nós vínhamos de um cenário bastante positivo, né, Pedro? Bem otimista. Aí vem uma pandemia, né? Uma pandemia que afeta o mundo inteiro. Todo mundo foi afetado. O PIB do Brasil, né, o Produto Interno Bruto do Brasil no ano passado, que é a soma de tudo que se produz, né? Dos salários, os investimentos do governo, tudo, né? O Brasil teve uma queda de 4,1% do PIB em 2020. Isso, principalmente em função da pandemia, né? E isso segue uma média mundial. Acho que a média mundial é até maior do que isso, se não me engano, Pedro. Eu estava olhando na América Latina. Na América Latina foi em 8,4%. Isso. Nós só perdemos nós só passamos os Estados Unidos. Os Estados Unidos caiu 3,5%. Então, França, Espanha, Argentina, Grã-Bretanha, Alemanha, todos caíram 6, 8, 10, 12%. O único que cresceu em 2020 foi a China. A China. Pois é. Enfim, é até um contrassenso. O que se fala é que a China cresceu durante esse ano, porque como ela foi a primeira a combater a pandemia, né, ela teve que tomar essas medidas primeiro, antes de todo mundo. Reza a lenda que ela já conseguiu se recuperar dentro do próprio exercício de 2020, né? Ela já teve sinais ali de crescimento, mas foi pouco, acho que foi um e alguma coisa que ela cresceu em 2020. Então, enfim, né? Ela foi a única que conseguiu crescer ainda em 2020, 2021. Já tem uma previsão de crescimento para 3,5%,
né? Ou seja, existe uma previsão de retomada da economia e a previsão é que em 2022 a economia já esteja num patamar bem mais favorável, né? Se vacina, os auxílios continuarem, a tendência é que haja uma retomada. Então, ponto. Qual é a projeção para a macroeconomia brasileira para o ano de 2022? É uma projeção positiva, favorável, tá? A tendência é que haja uma retomada dos empregos, é que haja uma retomada das empresas, né, dos investimentos, principalmente os investimentos públicos. Então, por isso a gente também tem que estar muito antenado, acompanhando bastante o aspecto político da macroeconomia. Não político partidário, tá? Por favor, senão vocês vão me xingar aqui. Mas o aspecto político que envolve macroeconomia, ou seja, as decisões que o governo vai tomar daqui para frente para poder incentivar esse crescimento. Então, a gente tem que estar muito atento ao orçamento, a gente tem que estar muito atento a privatizações, né, Pedro? Sim. Porque a economia ela vai precisar de uma série de injeções para ela aproveitar esse período, para que a iniciativa privada consiga fazer tomar esse fôlego, respirar de novo, e fazer o Brasil rodar daqui para frente, porque o governo não vai dar conta de tudo sozinho, isso é fato. Isso, exatamente. Exatamente. E aí, gente, o que acontece? Então, a gente vai agora, nós vamos agora entrar na seara dos investidores. Então, eu já vou começar a entrar nessa seara dos investidores, porque é o seguinte, então, veja só, Selic a 2%. Então, há 3, 4 anos atrás, eu tinha taxa básica de juros de 14%. Então, hoje, para você ganhar 1% ao mês, meu amigo, você tem que suar a camisa, não é fácil. Agora, imagine você ganhar mais do que 1% ao mês, isso no juro composto, sem fazer nada. Não era sem fazer nada, você deixava a tua grana parada, você ganhava 14% ao ano. Ó, era fácil, beleza, bacana. Era um super negócio. É um negócio da China. Então, mas não se sustenta no governo. Como é que funciona o governo? O governo tem a receita. Tudo que ele tributo, né? Imposto, contribuição de melhoria, essas coisas. Depois ele começa a pagar água, luz, telefone, salário de funcionário, etc. O que sobra chama-se superávit primário. Receita menos despesa, superávit primário. Do superávit primário, ele paga o juro da dívida pública, que pode ser interna ou externa. Então, quando ele vende título do Tesouro Público, ele está fazendo uma dívida interna. E essa dívida interna era muito alta do superávit primário. Então, começava a ter déficit. E não tinha como se sustentar, gente. Não dava para ele pagar 14%, era muito alto. E aí caiu, chegamos a 2%. Beleza. Aí o investidor pensa o seguinte, caramba, peraí, agora não tem mais como eu ganhar dinheiro aqui com renda fixa. Não tem como eu ganhar dinheiro com 2% agora ao ano. Para quem é investidor, é ruim. Aí o que o cara faz? O cara diz, não, eu vou pensar em outra coisa. Já que renda fixa não está me dando retorno, eu vou para renda variável. Beleza. Eu tenho algumas rendas variáveis, então eu vou começar, porque eu vou falar o que o professor Emerson já deve ter falado para vocês, afinando, e o que é novidade aqui para o pessoal de negócio. Pedro, então, só antes da gente entrar realmente no aspecto de renda variável mesmo, vamos contextualizar para eles do ponto de vista técnico alguns exemplos de diferença entre a renda fixa e a variável, né? Eu costumo achar, a gente convencionou aqui na nossa disciplina, que a principal diferença da renda fixa para a renda variável, o próprio nome já ajuda bastante, né? Quando eu falo de renda fixa, significa que é algum tipo de investimento, ou seja, onde eu vou investir o meu dinheiro, em algo que existe já uma definição exata de como eu vou ser remunerado. Não significa que é fixo o valor, né? E nem significa que não há risco, não é isso? Mas significa que existe um prévio combinado da forma como eu vou receber. E para ficar mais fácil ainda, eu costumo comparar a um empréstimo. Renda fixa é um empréstimo, ou seja, eu não, Pedro tem dinheiro sobrando, tem lá 100 mil reais sobrando, que foi só o que sobrou do mês passado, né? E ele é um indivíduo superavitário, que é como a gente chama, né? Ou seja, ele está sobrando grana. Então, ele precisa investir esse dinheiro para conseguir fazer com que esse dinheiro não fique embaixo do colchão, e quando ele fica embaixo do colchão, tem um bichinho que come ele, né? E aí, eu acho que esse bichinho vocês já conhecem, é a inflação. Ela vai comendo o poder de compra desse dinheiro se ele ficar embaixo do colchão.
Então, a primeira coisa que o professor Pedro vai ter que fazer é investir esse dinheiro para que ele, pelo menos, renda o suficiente para ir cobrindo a inflação, né? Para ele se mantendo com o mesmo poder de compra ao longo do tempo. Então, o que é a renda fixa? Renda fixa é ele pegar esse dinheiro dele e emprestar para alguém. Quando você empresta dinheiro para alguém, você não deixa já combinado um prazo para te pagar, não deixa combinado uma taxa já para te pagar, não deixa combinado uma possível garantia se der algum problema. Então, é um empréstimo. Renda fixa é um empréstimo. Você empresta para quem? Né? Você empresta para o governo. Então, você vai lá no Tesouro Direto, né, Pedro, e compra uma letra do Tesouro Nacional, compra, né, um Tesouro Selic, alguma coisa assim, e você empresta dinheiro para o governo. Então, quando o professor Pedro fala, né, da dívida interna, é exatamente esse dinheiro que você, cidadão comum, emprestou para o governo para ele pagar as contas, né, para ele fazer investimento, para ele construir estrada, ponte, por aí, ou não, né, e fazer investimento. Mas isso é dívida interna. Então, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Eu posso emprestar dinheiro para banco, né, que é o famoso CDB, né? CDB. Eu empresto dinheiro para o banco e o banco combina um prazo, uma taxa e uma garantia para poder me pagar. Ou então eu posso emprestar dinheiro para empresas também, né? E não é ações ainda, né? Eu posso comprar o que a gente chama de debentures, essas debentures, né? Ou seja, eu emprestei dinheiro para uma empresa e a empresa me entregou um papelzinho aqui dizendo que em determinado período ela vai me pagar uma taxa X. Então, isso é renda fixa, ou seja, é um empréstimo. Você está emprestando dinheiro para alguém. E aí essa pessoa combina contigo uma taxa estabelecida para te pagar. E aí a diferença para renda variável, o que é esse caramba de renda variável, é que diferente de emprestar dinheiro, quando você compra uma ação, por exemplo, que é o principal exemplo de renda variável, você não está emprestando dinheiro para a empresa. Você está virando sócio. Então, se o Arthur compra uma ação do Magazine Luiza, o Arthur ele não está emprestando dinheiro para o Magazine Luiza. Ele está virando sócio do Magazine Luiza. E quando eu viro sócio de algum negócio, tem como eu determinar, por exemplo, se eu vou ganhar ou se eu vou perder? Não tem como. Ou seja, vai depender do sucesso daquela empresa no mercado. Então, vamos visualizar aqui, né? Eu e o Pedro, a gente vai montar uma padaria gourmet. Né? Então, eu vou entrar com 100 mil, ele vai pegar os 100 mil dele que sobrou para a gente montar essa padaria. Nós temos 200 mil para montar uma padaria. A gente montou a padaria, ela deu super certo e a gente ganhou 3 milhões de lucro. Beleza, a gente vai dividir os 3 milhões, a gente teve um lucro enorme. Agora, e se ela fosse a falência, o Pedro ia me devolver alguma coisa? Absolutamente não, ou seja, eu entrei como sócio. Então, quando eu entro como sócio, o risco é meu, ou seja, eu assumo o risco de dar certo ou de dar errado. Então, eu posso ganhar muito, mas eu posso perder muito também, porque o risco é muito maior. Então, a principal diferença de renda fixa para renda variável é que na renda fixa é um empréstimo. Quando eu empresto, existe uma promessa de devolução. E na renda variável, eu entro como sócio. Quando eu entro como sócio, né, só Deus sabe o que pode acontecer. Então, essa é a principal diferença, né? E aí a renda... por isso que a gente vai falar hoje de ações, né? Isso. Ações é exatamente esse principal exemplo de renda variável. Por quê? Porque varia de acordo com a empresa, né, o mercado, o lucro, e por aí vai. É isso aí. E aí, Emerson, para contribuir mais ainda, a renda fixa, ela pode ser pré, você já sabe quando é que você vai ganhar no futuro, ou pode ser pós. Por exemplo, renda fixa atrelada à Selic. Então, quanto é que a Selic vai estar lá no final do ano e eu ganho lá. E existe uma confusão muito grande que muitas pessoas fazem de renda variável, porque existe renda fixa, renda variável e sem renda. Existem 3 tipos de investimento. Eu vou já explicar. Renda fixa a gente já falou bastante. Renda variável, muita gente confunde e achar que porque o preço daquela ação subiu ou desceu, isso ali não tem nada a ver. Isso ali é compra e venda, isso aí é negociação. Isso ali é livre mercado, oferta e demanda. Quando tem muita oferta, o preço cai. O preço sobe. Quando tem muita demanda, quando tem muita oferta, o preço cai. Quando tem muita demanda, o preço desce. Então, a renda variável depende da renda da empresa. Se ela der lucro, se ela der um lucro alto, ela tem uma renda alta. Então, vai distribuir mais renda. Se ela der renda baixa, se ela der um lucro baixo, a renda é baixa. Distribui menos renda.
Então, essa renda variável depende do que a empresa ganhou, lucrou, para distribuir para os sócios. E o que é aquele que não tem renda? Pô, eu posso investir em alguma coisa que não tem renda? Pode. Ouro. Você pode investir em ouro. Ouro não dá renda. Como é que eu ganho dinheiro com ouro? Você ganha dinheiro com ouro com aumento ou a queda do preço do grama do ouro. Então, o ouro você não me empresta um ouro aí que eu vou te pagar um... Não existe. Entendeu? Renda com ouro. Pode até haver um derivativo, que é algo que a gente pode até bater um papo no finalzinho, um derivativo de um fundo de ouro, que pode lhe pagar algo a mais. Ouro você ganha no ganho de capital. Então, esses são os três. E aí, gente, feita essas considerações iniciais, o cara diz o seguinte, pô, renda fixa eu não estou ganhando dinheiro com isso aqui, então eu vou para renda variável. E aí, a partir de 2020, houve uma explosão, assim, um aumento significativo de muita gente entrando na renda variável. E aí a gente vai começar a contextualizar falando sobre ações. O que são ações? Primeiro, ações são partes de empresa, partes pequenas. O que acontece? Uma empresa, ela precisa se capitalizar, ela precisa investir nela própria. Ela vai ampliar, vai comprar uma empresa nova, quer aumentar o setor de produção dela, quer aumentar mercado, quer abrir um outro país. Então, ela pega uma parte da empresa e diz o seguinte, eu vou abrir esse capital. O que é abrir esse capital? Eu vou colocar à disposição do mercado para quem quiser se tornar sócio dela. Beleza, legal. As empresas, elas se formam de algumas formas. Ela pode ser MEI, microempreendedor individual, pode ser uma limitada, uma sociedade limitada, pode ser uma EIRELI, ou pode ser uma sociedade anônima. E por que dá-se esse nome de sociedade anônima? Porque, gente, é o seguinte, quando você vai abrir uma empresa, uma sociedade, eu e o professor Emerson aqui vamos abrir a nossa padaria gourmet. A gente tem que formalizar um contrato social, tem que ir na junta comercial, tem que ir na Receita Federal, tem que ir na Secretaria da Fazenda, ou tem que ir na prefeitura, tem que ir em todo canto. É uma burocracia desgraçada. Mas se você vai se tornar sócio de uma sociedade anônima, você vai comprar ações, que é diferente das cotas, você simplesmente só precisa abrir a conta em uma corretora. Aí o que acontece? A empresa vai abrir lá o capital dela para colocar à venda esses pedacinhos chamados de ações. Para ela se capitalizar, ela vai colocar o que se chama de mercado primário, ou seja, no primeiro mercado. O que é que chama-se mercado primário? Porque o dinheiro da venda dessas ações vai 100% para o caixa da empresa. E aí a empresa faz lá o investimento que ela precisa. A partir do momento que eu comprei ações dessa empresa no mercado primário e esse dinheiro foi para o caixa da empresa, se eu não quiser mais ficar com essas ações, não ser mais sócio, eu posso vender para outra pessoa. E a partir do momento que eu vendo para outra pessoa, eu já vendo no que se chama de mercado secundário. Aí o dinheiro não vai mais para o caixa da empresa, o dinheiro vai ser entre investidores. Então, o dinheiro vai ser entre investidores. E esse valor, se eu comprei lá no mercado primário por R$10, paguei R$10, e eu não quero mais ter essas ações, eu posso ir lá para a Emerson e dizer, Emerson, me compra aí essas ações. Aí ele olha, cara, tu quer quanto? Eu quero 12. Então, eu não vou te pagar 12, não, só vou te pagar 9. Quer me vender por 9? Beleza. Se não quiser, eu também não quero. Tá? Então, existem essas negociações no mercado secundário. Então, essa volatilidade chamada no valor das ações se dá exatamente por isso. Quando você abre uma conta em uma corretora, a primeira coisa que você vai olhar quando você vai comprar chama-se book de oferta. O que é book de oferta? Você vai ter lá, de um lado, um monte de gente querendo vender e do lado, coladinho, um monte de gente querendo comprar. Quando esses dois lados se casam no mesmo valor, acontece a negociação. Então, se do lado vendedor tem uma ação da Petrobras a R$ 25,50 e o outro está dizendo que só compra R$ 25,30, até chegar uma pessoa que diz, olha, eu quero comprar R$ 25,50. Casou as duas ofertas? Fechou. Então, o cara lá e aconteceu a venda. Então, isso faz com que você possa ganhar dinheiro no mercado de ações. Mas como é que você ganha dinheiro no mercado de ações? É só assim? Existem 3 formas de você ganhar dinheiro no mercado de ações. A primeira, dividendos, que é exatamente o lucro da empresa que ela vai dividir para você. Então, dividendos, que ela vai dividir o lucro. Esse lucro chama-se de payout. Payout.
A Lei 6.404, de 1976, diz o seguinte: as empresas são obrigadas anualmente a fazer um payout de pelo menos 25% do lucro. Tem que pagar. E aí ela diz o seguinte: olha, esses 25% no mínimo vai ser dividido para os sócios. Beleza, show de bola. Tive lucro? Tive. Quanto é meu payout? 25%. Tem dentro de imposto de renda, né, Pedro? Isso, tem um detalhe que eu vou já falar nisso aí. Tem empresas que pagam lá 25% de payout, mas tem empresa que paga 95%, como a Itaúsa, por exemplo, que é a holding que controla o Itaú. Aí você pensa, principalmente agora eu quero falar para os alunos do Finan, que estão muito focados, principalmente para, alguns podem querer trabalhar em bancos ou tirar uma certificação financeira, que vocês precisam entender um detalhe. Algumas empresas ou holding que pagam muito payout, ou seja, quase 95% como essa holding, significa que você pode observar com isso aí? Você pode observar com isso aí que essa empresa ela não está muito focada em aumentar, tá, os investimentos dela própria. Ou seja, ela está distribuindo quase que 100% do lucro, 5% que sobra chama-se reserva de capital, que é obrigado por lei ela ter. Então, ela está dividindo praticamente 100% do lucro dela. Aí ele diz, pô, se eu estou dividindo 100% do lucro, eu não vou mais investir. Então, você como investidor, ou você como uma pessoa que vai assessorar o investimento, você tem que verificar o seguinte, pô, essa empresa não tem projeção de crescimento a longo prazo. Que aí eu já faço uma análise chamada de análise de fundamentos. Se ela não tem muita projeção, eu posso ficar apenas com aquele pouquinho, porque eu posso ter poucas ações, ganhando quase que o lucro todo da empresa. Agora, empresas como a empresa aqui do Ceará, tá? De projeção de paz eólica, ela vai distribuir o mínimo do mínimo de dividendos. Por quê? Porque dentro das projeções orçamentárias do planejamento estratégico dela, ela está prevendo um crescimento a longo prazo. Então, se ela distribui menos dividendos e quer investir nela própria, porque ela está pretendendo abrir mercado, está aumentando o share de mercado, ou seja, a participação de mercado dela, e aí você vai ganhar muito a longo prazo. Porém, quando você ganha dividendos, lucro da empresa, você tem um benefício do governo. Qual é o benefício do governo? O benefício do governo é o seguinte, olha, se você recebe dividendos, você não paga imposto de renda. Olha, que legal, né? Você não paga zero. Qualquer valor. Quer dizer que se eu receber R$1 milhão de dividendos, eu não vou pagar imposto de renda? Não, não vai. Mas por quê? Qual é o fundamento dessa história aí de não pagar imposto de renda e dividendos? Porque a Receita Federal, nós somos 2 países, Brasil e Estônia, tá? Que não pagam imposto de renda sobre dividendos. Está prevendo, o governo quer prever... Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto, porque o governo está prevendo taxar dividendos. Porque a Receita Federal entende o seguinte, contabilmente, você tem receita bruta de vendas, menos imposto, menos custo de mercadoria, menos despesas operacionais, sobrou lá o que chama de EBITDA, tá? EBITDA, ou LAGI, lucro antes dos juros e imposto de renda. Nesse momento do EBITDA, você é taxado pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Sobra lá o lucro líquido distribuído. Esse lucro líquido, quando ele vai para o acionista ou sócio, ele não é taxado porque ela já entende que foi taxado antes. Então, seria uma bitributação eu taxar o dividendo de novo. Você vai mas Pedro, tá, que o governo quer agora taxar, então eu vou, já paga ali 15% de imposto de renda, mais 10% de adicional, mais em torno de 8, 6,5% ali, sei lá, de contribuição social, ainda vou pagar uns 15% daqui. A proposta é que ele diminua a parte do imposto de renda do EBITDA ou do LAGI e tenha uma taxa que vai ficar mais ou menos igual. Ou seja, onera a empresa e onera você. Então, a primeira forma de você ganhar dinheiro com ações é pelo dividendo e não paga imposto de renda. A segunda é chamada de juros sobre capital próprio. O que é o juros sobre capital próprio? Funciona da seguinte forma. Dividendos que não foram distribuídos no ano anterior, ele vai ser pago no ano seguinte. Então, a empresa vai seguir, opa, eu vou distribuir isso aqui. Só que eu não vou distribuir como dividendo, porque é uma receita, entra talvez como receita não operacional. Eu vou pagar antes da base de cálculo do imposto de renda. Se eu vou pagar antes da base de cálculo do imposto de renda, esse juro aqui, o que é que vai fazer? Vai fazer com que essa base diminua. Se essa base diminui, eu pago menos imposto de renda. Mas ela vai transferir imposto de renda para ti.
Então, aí você paga 15%. Quando você compra ações, você vai receber um documento, tá? No início do mês, de janeiro, fevereiro, até março, lá. Olha, você é sócio, comprou ações ali da Magazine Luiza, legal. Tá aqui, ó, Magazine Luiza. Você recebeu X reais de dividendos, coloca lá na tua declaração de imposto de renda, rendimentos isentos e não tributados. Fala já sobre o dado. Porém, se você recebeu juros sobre capital próprio, você paga 15%. Mas esses 15% já vem descontado da tua corretora. Você tem que colocar lá rendimentos exclusivos. Não colocou lá porque você já pagou 15%. Então, segunda forma de ganhar dinheiro, juros sobre capital próprio. Terceira forma de ganhar dinheiro com ações, ganho de capital. É aí onde entra a questão da negociação. É você comprar uma ação por um preço e vender por outro. Agora, aí tem um detalhe nessa questão do ganho de capital. O que acontece? A Receita Federal, o governo também, para incentivar as pessoas a investirem no mercado de ações, ela diz o seguinte, olha, qualquer movimentação até o limite de 20 mil reais no mês, tá? Você pegou uma venda, 20 mil reais no mês, você está isento de pagar imposto de renda. Eu vou colocar um caso bem caricato. Supor que você comprou uma ação por R$1, conseguiu vender por 20 mil reais, tá? Se você vendeu por 20 mil reais, você teve um ganho aí de R$19.999. Você não vai pagar imposto de renda sobre isso aí. Zero. Porém, se você comprou uma ação, ou comprou várias ações, e começou a vender pulverizado, e fez uma venda que passou 20 mil reais e 50 centavos, você vai pagar imposto de renda sobre todo o ganho. E aí, digo um negócio para vocês. Vou logo avisar uma coisa para vocês, isso é muito importante para quem vai fazer exame de certificação ou pretende trabalhar no mercado financeiro, tá? A Receita, todas as corretoras, ela tem o que se chama dedo duro. Quando você ultrapassa, por exemplo, os 20 mil reais, é responsabilidade sua, e aí já respondo uma pergunta que veio aqui no chatzinho, é responsabilidade sua entrar no site da Receita Federal, gerar o DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, dizer quanto foi que você ganhou de lucro, calcular o imposto que você tem que pagar e pagar o DARF até o 20º dia do mês seguinte. Então, essa responsabilidade sua. Então, se eu, Pedro, comprei ações, comecei a vender ações no determinado mês de abril que passou, tá? Passou, sei lá, 20 mil, eu tenho que ir saber bonitinho como foi que eu vendi, a quantidade que eu vendi, ir na Receita, digita aqui receita.gov.br, gera o meu DARF, digo quanto foi que eu ganhei de lucro, ele calcula o valor e eu vou lá e pago. É minha responsabilidade minha. Porém, se você não faz isso, eu esqueci, não existe esqueci, mano. O que acontece? As corretoras têm o que se chama de dedo duro. O que é o dedo duro? O dedo duro é o seguinte, você passou de 20 mil, ela vai já descontar 0,005% e já vai pagar. Ela já vai dizer o seguinte, Receita Federal, ó, tá aqui 0,005% do Pedro lá que passou X reais, 20 mil aqui, se liga que ele passou desse valor. A Receita Federal, deixa ele comigo, quero saber se ele vai falar comigo ou não. Se ele não falar comigo, eu tenho um encontro marcado com ele na declaração de imposto de renda dele no ano seguinte. E aí ela te pega, meu amigo, teu CPF, ó, fica bloqueado, você não consegue fazer nada. Tá? Então, isso aí chama-se dedo duro, imposto de dedo duro. É bem pouquinho. Só que você sabendo disso, você já vai lá, faz o teu DARF e desconta já esse 0,005 que foi descontado anteriormente pela tua corretora, que ela te dedurou, e ela te dedurou de verdade, tá? Isso aí não tem correria, não. Porém, eu quero abrir um parênteses aqui. Esse parênteses é o seguinte, você está isento de pagar imposto de renda até 20 mil se você fizer o que se chama de swing trade. Que é isso, Pedro? Que diabo é isso? Swing trade, ou outra forma que eu vou falar agora, é a forma de você negociar ações. Como é que eu negocio ações? Eu posso comprar hoje e vender amanhã, vender depois da manhã, vender daqui a um mês, vender daqui a um ano. Isso aí é fazer swing trade. Tá? Só que existe um outro lado que muita gente, hoje você vê aí na internet, TikTok, enfim, que é chamado day trade. O
que é o day trade? Day trade... Ele que fala assim, arrasta para cima para aprender. Isso, arrasta para cima, compra meu curso. E você vai aprender a ficar milionário. Tá? O day trade é aquele tipo de investidor que gosta de ganhar dinheiro no curtíssimo prazo. Né? Curtíssimo prazo é questão de segundos. Tá? Então, ele compra a ação hoje e vende hoje. Eu vou primeiro explicar por que esse fundamento. Esse fundamento do day trade, que eu digo para vocês o seguinte, tenham muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, e com quem vai fazer isso aí. Não é todo mundo que faz, muita gente perde dinheiro, porque existe um detalhe que muita gente não te conta, que eu vou contar para vocês aqui agora, tá no segredo. Chama-se trabalhar alavancado. O que é trabalhar alavancado? Quando eu faço day trade, quando eu faço swing trade, vou falar antes, eu preciso ter um valor de reserva na minha conta. A corretora do seguinte, olha, eu comprei, então daqui a 2 dias, que chama de D+2, esse dinheiro vai ser debitado da minha conta. Beleza, ela já vê lá o saldo de setembro, o seguinte, ó, legal, você pode fazer o swing trade aí, tranquilo. Porém, quando eu faço day trade, acontece o que chama de alavancagem financeira. Eu compro uma ação por R$20 e em questão de minutos eu vendo por R$22 no mesmo dia. O que acontece no D+2? Entra 22 e sai 20, eu fico com um saldo de 2. Então, eu não preciso ter R$20 na minha conta. Eu não tenho necessidade de ter esse dinheiro na minha conta. Tá? Por quê? Porque eu trabalho alavancado. Existem algumas garantias que as corretoras pedem. Não é simplesmente eu vou chegar, opa, já que eu sei trabalhar alavancado, quero fazer day trade, não preciso ter dinheiro. Beleza, então eu vou lá. Não, é tão simples assim como parece. Mas algumas corretoras oferecem valores, desde que você tenha garantia, e você trabalhar até 10 vezes o valor, tá, que você tem em conta. É muito arriscado. Então, quem faz day trade, comprar e vender no mesmo dia para ganhar nos segundos, na volatilidade, naquele preço que sobe e desce das ações, a Receita diz o seguinte, olha, não tem botinha para você não. O que você ganhar aqui, você ganhar 10 centavos, você vai pagar imposto de renda. E o imposto de renda aí que você vai pagar é 20% sobre o ganho. Então, não tem essa história de 20 mil reais aqui de bônus. Não tem isenção nenhuma, né? Porque o governo ele está te punindo pela especulação, né? Porque, na verdade, você está ganhando dinheiro sem necessariamente existir esse dinheiro, né? Então, paga um imposto maior, exatamente como punição, né? Mas eu sei que você ainda vai falar mais sobre isso, Pedro, mas eu acho muito importante a gente explorar o máximo que a gente puder sobre essa questão, porque você já contextualizou muito bem como que eu ganho dinheiro com ações. Eu achei muito bem explicado, né? Eu posso ganhar dinheiro com calma, ou eu posso ganhar dinheiro com emoção. Né? É lógico que cada uma das situações vai trazer perspectivas de ganho diferente. Quem trabalha com o médio ou longo prazo, pensando em dividendos, pensando no crescimento da empresa, então, quando eu compro uma empresa, né, essa análise que a gente tem que fazer da condição da empresa, eu vou estar exatamente apostando, eu faço uma aposta e eu entro como sócio daquele negócio, apostando que ele vai crescer mais, apostando que ele vai gerar mais lucros, apostando que ele vai ter um crescimento e eu vou conseguir ficar com ele ganhando dinheiro durante um bom tempo. Eu posso ter um conjunto de ações na minha carteira de 10, 15 anos, e, enfim, enquanto ela estiver ali, eu posso estar com ela também, né? Então, depende muito do perfil do investidor, né? No mercado financeiro, a gente fala disso o tempo todo, e principalmente para quem vai atuar em banco, né, que é uma dos estímulos que a gente faz para a galera que está no eixo de finanças, né? A gente está trabalhando forte para a CPA 10, para que eles possam chegar ao final do semestre, fazer o exame da certificação, já poder ter isso no currículo e estar apto para trabalhar, né, no mercado bancário, é exatamente a preocupação com o perfil do investidor. Então, não adianta nada eu chegar a partir de amanhã, gostei aqui da nossa aula, e aí eu decidi que eu vou virar um day trader, né? Ou seja, eu vou pegar o meu FGTS e eu vou começar a investir. Por quê? Porque as pessoas costumam vender muito essa prosperidade, né? Como o Pedro falou, vocês vão ver muito no TikTok, no Instagram e tal, as pessoas vendendo essa prosperidade, o quanto se ganha. Ganha. Existem muitas pessoas que conseguem
viver disso, né, trabalhar disso e viver muito bem, mas o risco é um risco altíssimo. Então, você precisa ter uma técnica muito, muito adequada, muito controle emocional, saber exatamente o que você está fazendo para que você não vá se prejudicar e ali perder o teu patrimônio. Então, essa não é a única forma de se ganhar dinheiro com ações, porque eu vejo muita gente se emocionando. Né? Quando você fala em ações, a primeira coisa que as pessoas têm à mente é ali, né, um escritório, uma mesa de escritório, com vários computadores ligados com o home broker ali, e essa análise da oscilação das ações ao longo de um dia. E a gente sabe que essa não é a única forma, e é a forma mais arriscada. Né? A forma mais adequada é você ganhar, a mais tranquila, né? Você ganhar dinheiro nessa oscilação ao longo do médio prazo, e os dividendos, que é onde você, inclusive, pode pensar até em aposentadoria. Exatamente. Exatamente. E aí, gente, como é que funciona? Se eu faço day trade, muita gente, olha, eu quero virar day trade, o dedo duro para a Receita Federal é maior, é 1%. É 1%. Então, veja, enquanto lá era 0,005, o day trade é 1%. Então, é muito alto, tá? É muito alto. Então, tem que ter muito cuidado, gente. Não se deixa seduzir por essa questão de ganhar dinheiro fácil. Tem muita gente que posta foto, vídeo lá com aquele monte de dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, muito cuidado. Isso aí é muita gente ostentando, às vezes, sem ter como fazer isso. Então, cuidado. Então, day trade não é para todo mundo. Você precisa conhecer o mercado, precisa conhecer muito de análise técnica, que é aquela análise gráfica, saber tendência de alta, tendência de baixa, tá? E aí eu quero continuar o seguinte, as ações, de que forma se classifica e como é que age cada uma delas. Primeira forma é o seguinte, eu tenho ações que chamam-se ações, ordinárias, tá? E ações preferenciais. O que são ações ordinárias e o que são ações preferenciais? Então, primeiro dado, ações ordinárias são ações que me dão direito a voto. Então, eu posso votar ou ser votado nas assembleias, tá, de acionistas. Então, quando tem assim, vamos discutir aqui como é que vai ser a distribuição de dividendos, descobrir aqui como é que vai ser o novo diretor, estrutura, planejamento estratégico. Então, as ações ordinárias dão direito a esse voto. Você pode votar mesmo. As reuniões acontecem presencial ou acontecem via online. Você pode mandar até um voto, sim, pela internet. E o segundo tipo de ações são ações chamadas preferenciais. Essas ações preferenciais são ações que dão direito ao receber antes os dividendos na frente de todo mundo. E aí, gente, eu quero abrir um parênteses aqui para vocês. Por exemplo, ontem, dia 20, eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, já está em discussão. A Eletrobras, uma empresa que era majoritariamente governamental, teve votação na Câmara dos Deputados, onde ela vai ser privatizada, consegue agora para o Senado. Muita gente, caramba, vai privatizar, não sei o quê. Então, gente, vamos ter calma, vamos entender primeiro. Então, vamos lá ler como é que está a medida provisória, vamos ver como é que está se comportando lá a questão dessa privatização, como é que vai acontecer, como é que não vai. Então, vamos lá. Primeira coisa, Eletrobras. A gente tem que identificar como investidor. Quantas ações ela tem? Então, ela tem 601 milhões de ações em disposição no mercado. Dessas 601 milhões de ações, 358 são ações ordinárias. São ações que dão direito a voto. Os caras que votam. As 243 restantes são ações preferenciais que dão direito a receber dividendo na frente de todo mundo. Beleza. Se eu tenho 358 milhões de ações ordinárias, o governo detém ali 51% delas. Então, ele é o maior acionista. Beleza. Então, quando o governo vai privatizar, ele vai vender tudo que ele tem? Não. Ele não vai vender nenhuma ação. Pelo menos é isso, por enquanto, está sendo discutido. Mas ele não vai vender nenhuma ação, o que é que vai acontecer, então? Vai acontecer o seguinte, ele vai colocar mais ações à venda. Então, vai haver uma assembleia. Se passar essa privatização do Senado, ele vai colocar mais ações à venda, ou seja, ele vai fazer o que se chama de subscrição de ação. Ele vai colocar mais ações à venda,
mais pessoas vão comprar de fora e ele vai cair ali para torno de 45% de ações ordinárias. Ou seja, ele já não é detentor majoritário das ações ordinárias com direito a voto. Mas tem um detalhe que é muito interessante no mercado de ações em renda variável, né, em empresas de capital aberto. Ele vai ser detentor do que se chama de golden share, ou seja, participação dourada, participação de ouro, vou colocar assim, que diz o seguinte: ele vai ter, tipo, voto majoritário nas decisões. Ele pode vetar algumas decisões que ele acredita que não seja relevante ou importante estrategicamente. Então, vejam que vai haver uma privatização, mas não é o governo que vai vender todas as ações dele. Ele vai aumentar a quantidade para diminuir a participação dele de forma indireta, tá? De forma indireta. Então, quando ele faz esse tipo de negociação, existem outros negociadores, vão existir outros investidores que vão entrar, tá? Que vão entrar, tá, no mercado, e nesse mercado vai contribuir para que ele se amplie, vai contribuir para que haja mais gente, ok? Então, feito isso, deixa eu só ver aqui, esse professor Emerson saiu rapidinho. Beleza, ele disse que só a câmera dele deu um pepininho, mas ele já está voltando. Então, vamos lá. Então, voltou. Chefe, deu certo. Tá bom? Emerson, deu certo? Tá ouvindo? Tô por aqui, eu tô vendo se eu consigo resolver minha câmera que deu problema, mas eu vou tentar. Beleza. Então, gente, essas ações ordinárias exatamente dá esse tipo de poder de votar e ser votado, ok? Mas as ações preferenciais você recebe primeiro. Então, se você está pretendendo, eu quero comprar uma ação de uma empresa de longo prazo, eu quero ser um cara que quer comprar e ficar, ou se eu quero comprar e ficar, tá? Ele vai dizer o seguinte: eu vou comprar ações ordinárias, porque eu vejo que eu tenho poder de negociação aqui, tenho poder de vetar, tenho poder de votar, tenho poder de ser votado. Ou não, eu quero apenas ganhar meu dividendo bonitinho ali, eu compro ações preferenciais, e aí eu vou e sigo recebendo meu dividendo. Tá. Como é que você identifica? Como é que você identifica uma ação ordinária com uma ação preferencial? Você identifica através de umas siglas. Então, quando você vai comprar ações, essas ações, elas são disponibilizadas através de siglas. Eu vou pegar a Petrobras. Então, a Petrobras, ela é identificada pela sigla PETR. O próximo número vai dizer se é uma ação preferencial ou uma ação ordinária. Se o próximo número for um 3, PETR 3, significa dizer que essa ação é uma ação ordinária. Então, você está comprando uma ação com direito a voto. Se esse número, depois da sigla lá, for 4, 5 ou 6, PETR 4, PETR 5, PETR 6, MGLU 5, 6, ela é uma ação preferencial. Preferencial de classe 4, classe 5, classe C, ou classe A, classe B, classe C. Isso aí não importa. Então, quando ela aparece 3, ela é uma ação ordinária, o direito a voto. Quando é 4, 5, 6, ação preferencial. Porém, existe agora um híbrido entre a ação ordinária e a ação preferencial, que é o final 11. Posso lá, sei lá. A Lupar, de energia elétrica, final 11. 3 nem 4. Então, o que é 11? 11 pode ser duas coisas. Uma, se for uma empresa, ela é uma chamada unit. Ela é chamada uma unit. O que é uma unit? Ela junta em uma única ação partes de ações preferenciais e partes de ações ordinárias. Ela junta num bolo só. E ela é bem mais cara do que uma ordinária, do que uma preferencial. Então, se eu tenho uma ação preferencial, custa, sei lá, 9,40, um ordinário da mesma empresa, que custa 9,30, uma unit, ela vai me custar ali ao em torno de R$30. É bem mais caro, tá? Porém, em renda variável, além de ações que a gente está falando, pode confundir com outro tipo de renda variável, que está muito na moda hoje em dia, que é chamado de fundos de investimentos imobiliários, os FIIs.
Os FIs também tem no final da sua sigla o número 11. Você pega BRCR11, tá? Esse BRCR, tá? É uma sigla para um fundo imobiliário. Por quê? Porque ele diz o seguinte, é um fundo imobiliário tijolo, papel, sei lá o quê. E o final 11 para identificar que trata-se de um fundo imobiliário. Então, quando você vê lá no final 3, ordinário, 4, 5, 6, preferencial, 11 e Unity. Então, eu posso comprar esse tipo de ação. Unity, preferencial ou ordinário. Beleza, pode sim. E aí vai depender de cada compra, do valor que você comprar, qual vai ser o dividendo que você vai receber. Esse dividendo é chamado de DY ou dividendo yield. Ok? Beleza, show de bola. O que acontece? Muitas vezes, você quer entrar no mercado de ação e tem uma certa dificuldade. Isso vale muito, e aí eu estou puxando muito agora para quem vai tirar certificação, por quê? Quando você tira certificação, você estuda algumas partes. Você vai estudar Sistema Financeiro Nacional, você vai estudar economia, você vai estudar finanças, você vai estudar ética, tá? Alguém está pedindo para falar? Eu dou já, só para terminar o raciocínio, João. Você vai estudar ética. Dentre essa questão de ética, existe uma norma que diz o seguinte, você não pode oferecer para o teu cliente lá, olha, compra essa ação aqui, que essa ação aqui... Não, você orienta, tem que orientar. E muitas vezes uma orientação diz o seguinte, olha, existe uma determinada ação chamada de ETF. Esse ETF chama-se Exchange Trading Funds, tá? Salatiel perguntou, no IFI existe isenção de imposto de renda? No IFI existe isenção de imposto de renda no aluguel, no dividendo, tá? Mas se você vender, você tem que pagar 20%. Então, esse ETF, por exemplo, nós temos o maior ETF brasileiro, o BOVA11. O BOVA11, esse ETF, ele diz o seguinte, olha, eu vou investir nesse ETF, onde eu vou comprar todas as 60 ações que está no índice Bovespa. Olha um negócio novo aí, índice Bovespa. O que é índice Bovespa? Então, índice Bovespa é uma relação de aproximadamente 60 empresas em que o valor total para se comprar uma ação de cada empresa chega a um valor padrão. Esse valor padrão é chamado de pontos. Então, quando você ouve na televisão, o índice Bovespa está a 100 mil pontos, o índice Bovespa caiu para 70 mil pontos, o índice Bovespa subiu para 120 mil pontos. O que é que significa isso? Significa dizer que para você comprar uma ação de cada uma daquelas que fazem parte do índice daquelas mais de 60, você vai precisar de 100 mil reais, de 110 mil reais, de 120 mil reais. Então, um ponto é cada R$1 que você investe para aquela açãozinha. E aquela açãozinha ali, o que é que aconteceu? O mercado financeiro fez? Compilou tudo, criou um chamado ETF e disse o seguinte, olha, investe nesse ETF que você vai ganhar sobre todas essas ações. O único sinal é que você não ganha dividendo, porque o dividendo vai ser para comprar mais ações, Então, a primeira coisa é um chamado... Então, eu tenho ordinária, preferencial, Unity e eu tenho as ETFs, ok? Ortiz, quer perguntar alguma coisa? Porque senão aqui, Opa. meu amigo, sério, não? Boa noite. Me tira uma dúvida. Qual a diferença de CNPI para aquela Ancord e, tipo, quais as vantagens de ter CNPI como também o outro? É o seguinte, veja só, existem algumas certificações, então diferentes certificações para cada setor. Eu vou falar de algumas delas. A CPA 10, que é vamos colocar, a porta inicial de certificação, elas são para pessoas que querem trabalhar no banco. Então, os caras querem trabalhar no banco. Então, o cara quer lá ser atendente, lá no caixa ou do balcão. Então, o cara tira a CPA 10. Existe uma corrida hoje, porque muitos bancos contrataram pessoas antigamente sem CPA. E hoje, o cara que tem CPA 10, por exemplo, se você já tem CPA 10, meu amigo, você já é visto com outros olhos pelos bancos. Tá? Então, o banco já brilha o olhinho. Pô, o cara já tem CPA 10, você já vê. Então, é muito difícil um cara que tem CPA 10
tá? É muito difícil o cara que tem CPA 10 não ser contratado por um banco já de cara. Banco comercial privado, tá? Só te interrompendo, Sim, Pedro. O lance da CPA 10, que como eu falei, é um esforço que a gente vem fazendo já há um tempo aqui no Eixo de Finanças com a Finan, que é exatamente para que o pessoal possa ter mais uma opção de currículo, né? Então, dentro de um banco hoje é raro quem já não tenha, mas para que você possa pelo menos querer entrar no banco é super essencial, porque ela te dá condições para que você possa oferecer produtos no mercado financeiro. É esse o objetivo dela, né? Você entendeu, você compreendeu aquela história do perfil, né, do empreendedor, e você vai conseguir adequar produtos específicos para o perfil específico daquele cliente. Então, é uma certificação que está muito voltada à relação comercial do banco. Então, por isso que os bancos gostam muito, para esses primeiros cargos de entrada, que a CPA 10 ela dá essa compreensão comercial, que é o que os bancos querem, né? Eles querem que você venda fundos, que você venda produtos financeiros, enfim, mas que o cliente consiga ver retorno. Então, não é só empurrar. Nesse caso, o empurrômetro, né, a empurroterapia, né, ela, além de ser crime, né, porque é uma falha ética, né, você está indo contra os códigos da própria Anbima, pega mal, porque se o cliente tiver prejuízo com algo que o banco ofertou, o banco é que vai ser punido por isso, né? Então, comercialmente, é importante que a pessoa saiba o que ela está vendendo. Isso. E aí tem o segundo, né, que é o CPA 20. O CPA 20 já é o seguinte, o cara que quer ser gerente, ou já é gerente, está trabalhando para ser gerente de agência. Então, é o cara que vai mandar lá nos outros. Então, já tem um nível um pouco maior. Aí tem outras certificações. Aí tem a Ancor, que você falou. O que é a Ancor? A Ancor é uma independente que é para você que quer trabalhar, por exemplo, com corretoras em empresas independentes. Tá? Você quer ser analista financeiro, um assessor financeiro. Tá? Então, a Ancor já é um passo a mais. Então, você não quer estar agregado a um banco, mas pode estar a uma outra instituição, financeiras, ou corretoras, ou distribuidoras de valores. E existem outras internacionais, chamadas CFP, Certified Financial Planning, e o CFA, que são internacionais. Pra você ter uma ideia, esses daqui, 2.000 certificados só, 2.000 e poucos existem no Brasil. É muito restrito. Isso é para aquele cara que é o chefão do banco. O cara não vai trabalhar em agência. O cara vai trabalhar lá naquele último andar, com aquela sala toda. E ele sai do lance comercial, né? Você sai da esfera de atendimento de cliente e oferta de um produto financeiro para um cliente de acordo com o perfil, e você vai exatamente para a execução. Então, você vai, por exemplo, você vai gerenciar fundos de investimento, você vai estar à frente mesmo, por exemplo, da montagem e da gestão de uma carteira. Então, essas certificações maiores, elas são do nível bem hard mesmo. Significa que quem está começando não possa fazer. É lógico que se você tiver nível e se dedicar, poxa, está passando um passo bem à frente, né? Mas a CPA 10, para quem quer começar, para quem quer entrar na carreira financeira ou na carreira bancária, é a mais adequada, porque ela já te dá uma condição bem legal de entender de mercado, né? Eu fiz a minha CPA 10, se não me engano, foi em 2010. Ela vence, eu acho que com 2 anos ela vence, aí você precisa renovar. Eu não fiz essa renovação porque eu não estava mais atuando na área, mas o que eu mais me lembro dessa época que eu me preparei para poder fazer o exame é de que a partir do momento que você entende, que foi o que eu falei no começo da nossa aula, né? A partir do momento que você entende como que as coisas, essas engrenagens funcionam, né? Você começa a relacionar taxa de juros com câmbio, com inflação. Cara, é muito legal, porque você realmente vira... É um exercício de empoderamento. É essa palavra que eu queria procurar, né? É um exercício de você se apropriar de uma coisa que, às vezes, a gente só é espectador, e a gente está ali só passivo, vendo as coisas rolar, né? De vez em quando a gente vê alguma notícia e tal, mas não entendeu. Daqui a 3 anos eu vou ver uma notícia de alguma coisa parecida, mas aí eu já não consigo relacionar e entender por que as coisas continuam acontecendo. E o mais legal é exatamente isso, porque desde aquela época, mesmo que eu não tenha mais atuado na área, o Pedro me conhece como professor, eu sou professor, a minha praia mesmo é a área de pessoas, pra você ter uma ideia, né? Mas eu nunca mais consegui abandonar esse universo, porque é viciante.
É viciante. Depois que você pega, mesmo que você não atue na área, mas é viciante porque é um exercício de empoderamento. Exatamente. E essas certificações mais robustas, existe um conhecimento, gente, você vê como é louco esse negócio aí, chamado atuária. O que é atuária? Atuária é você fazer projeção de quanto tempo o cara vai viver para você montar, tipo, uma gestão de previdência para o cara. Então, o cara que faz PGBL, VGBL, que você só chega ali e compra ou investe nesse negócio, teve um cara atrás que se matou de estudar para fazer uma projeção. O cara vai viver mais 30 anos, então ele investe isso, porque o banco vai ganhar isso, depois que o cara... Cara, é um negócio maluco. Então, assim, CPA 10, gente, já vai abrir muita porta, mas não é muita porta. Fica tranquilo. Se você tem uma pontuação boa, você faz, inclusive, agendado pelo computador, vai lá, acho que na Microlins, se não me falhar a memória, tá? Monta lá a tua data, vai no horário, leva lá papelzinho para fazer um rabisco, faz, estuda. É da Ambima, sim, é da Ambima, tá? É uma certificadora, tá? Muito importante, tá? Que já vai ser uma porta de entrada para muita gente. E uma das coisas que a gente está fazendo aqui também, aqui no nosso eixo de finanças, é trabalhando para essas pessoas se certificarem, tá? Teve uma parada agora, mas vai certificar. Então, gente, CPA 10 já é muito. CPA 20, geralmente, a Ambima, às vezes, quer que você já esteja trabalhando no banco. E, às vezes, ela quer que você tenha um ponto. Às vezes, ela quer até que você receba por uma carta de indicação. Vai lá fazer o CPA 20. Mas CPA 10 já vai... Mas, assim, só para tirar uma dúvida, Pedro, não é obrigatório que você tenha CPA 10 para fazer CPA 20, viu? Sim. Então, se você já quer, por exemplo, não, eu decidi que o que eu quero, carreira financeira bancária, né? Então, eu vou me preparar para isso, eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso de forma estratégica, né? Eu sei que eu não vou entrar no banco como gerente, mas se eu já entro com uma certificação num nível de gerência, eu já estou mostrando que eu sou diferente. O conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Quem estuda para CPA 10 é o mesmo conteúdo. É lógico que algumas com alguns aprofundamentos mais específicos, mas o conteúdo é basicamente o mesmo, vai ser um ou outro módulo diferente. Se vocês quiserem, eu posso passar, ou o professor Pedro pode passar para vocês. Eu indico bastante o material, tem muita coisa na internet. O legal dessas certificações é exatamente isso. Tem muita coisa boa, muita coisa sem graça também, mas muita coisa boa na internet sobre certificação. Tem muito curso que você compra, né? Você paga, tal, mas tem muita coisa gratuita. Eu gosto bastante de trabalhar com a Top Invest, não sei se vocês conhecem, sim, mas a Top Invest é legal porque ela é uma escola, né, que trabalha essas certificações todas, ela vende curso para isso, mas ela tem uma série de materiais gratuitos. Então, ela tem simulado por módulo, ela tem simulado, você pode fazer do jeito que você precisar, esses simulados aí, então eu aconselho bastante. Exatamente. Gente, e aí o que é que eu quero para fechar aqui sobre renda, já que a gente está batendo na hora aí, mas eu não queria deixar de dar esse conteúdo, que a gente combinou sobre criptomoeda. Então, isso começou agora. Então, gente, vamos lá. Criptomoeda nasceu lá há 10 anos atrás, 2010, 2006, por aí, onde o cara começou a criar o cara do seguinte, o mercado financeiro é muito regulamentado, muito cheio de regras, não sei o quê, eu vou criar um negócio aqui para facilitar a troca. O cara começou a criar, uma moedazinha virtual, deu o nome de Bitcoin. A Bitcoin valia lá 1 centavo, pra você ter uma ideia. Depois começou a valer 2 centavos, 2 centavos de dólar, tá? Que naquela época era mais ou menos uns 4 ou 5 centavos. E aí veio aumentando, e hoje está valendo aí perto dos 40 mil dólares. Teve uma queda antes de ontem, influenciado por Elon Musk. Não quero, porque... E a China diz, olha, vocês estão comprando... O que acontece? As pessoas estavam comprando um monte de computador para minerar, ou seja, para criar criptomoeda. Isso estava aquecendo o planeta, e Elon Musk falou que, olha, eu sou um cara do bem. Só que depois que ele ganhou $1,5 bilhão de dólares... Com a venda, o cara vem com essa história. Né? Há controvérsias, né? Muito conveniente para ele, né? Muito conveniente para ele, né? Mas assim, o que é legal falar de cripto, também sendo bem breve, Pedro, eu sei que está no final da aula já, mas assim, cripto veio para ficar, é fato, né?
A criptomoeda, ou seja, a moeda digital, ela tem uma projeção de que ela vá, não só o Bitcoin, né, não só o Dogecoin, mas a moeda virtual, né, tanto que a própria China já está se articulando para substituir a moeda oficial por moeda virtual. Inclusive, já existem alguns testes que estão sendo feitos em algumas regiões da China, onde a moeda já foi substituída. Sim. Não tem mais dinheiro físico, né? Mas como isso é lastreado, você tem o governo como principal garantidor disso, assim, existe uma possibilidade que isso dê certo. Sim, claro. Qual é o risco do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda que não esteja lastreada a um governo? Você não tem uma regulação, não tem uma regulamentação, isso não passa por nenhum tipo de norma ou de regra, né? É algo totalmente marginal ao controle da economia. Por um lado é bom, porque assim, né, você pode ganhar dinheiro sem depender de taxa de juros, sem depender de título público escambau. Mas, por outro lado, é um território ainda muito inexplorado. E aí eu te pergunto, Pedro, você investiu em cripto? Sim, agora vamos lá. Boa, excelente pergunta, que é essa que eu vou responder. Então, assim, ó, no Brasil, né, você não, as corretoras e os bancos não estão autorizados a oferecer criptomoeda como seu portfólio. Você não pode. Mas é proibido você investir? Não. Você pode abrir uma corretora fora do país, tem a Binance, por exemplo, que você pode operar. Quando você volta, você transforma em real, você paga, tá, o imposto de renda normalmente tranquilo. Porém, o que acontece? A criptomoeda ou a moeda digital, gente, é algo que o governo diz, caramba, peraí, a gente não regulamentou ainda, mas isso não vai sumir. Isso daí vai continuar, velho. Isso aí vai crescer, vai virar um negócio. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos nos adequar? Vamos. O que o Banco Central fez? Vamos começar a facilitar as transações financeiras. Vamos preparar o terreno. Vamos começar a monitorar as movimentações. Vamos criar uma coisa chamada PIX. O cara já mudou, beleza. Tá indo para esse caminho, né? Já dubou. Vamos fazer mais uma coisinha que vai aparecer daqui para o final do ano para o ano que vem. Vamos criar o Open Banking. Que é o Open Banking? O Open Banking é o seguinte: todas as transações que você fez no Banco do Brasil, se você for para o Bradesco, for um cliente de um dia e for um cliente de 25 anos, por exemplo, do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai ter que te entregar para o Bradesco toda a tua vida financeira daqueles últimos 25 anos. E aí você pode pegar crédito com mais barato, não sei o quê. Então o Banco Central já começou a adubar o terreno. Beleza. Mas quem é que manda? Quem é o manda-chuva, um grandão lá, do Sistema Financeiro Nacional? Banco Central e CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários, vendo que moeda digital vai se tornar tendência no curtíssimo prazo, ela diz o seguinte: olha, banco, corretora, eu não te autorizo ainda a você oferecer Bitcoin ou qualquer outra moeda digital, mas eu autorizo agora, esse ano, finalzinho do ano passado, a você oferecer fundos de investimentos em cripto. Olha que legal. Os dois maiores do Brasil, a Hashdex e a Vitreo. E aí, respondendo a pergunta do professor Everson, você investe? Eu invisto hoje nesses dois fundos de investimentos em criptomoeda. Por quê? Porque eu sei que vai ser tendência. Eu já perdi. Olha, o que eu perdi, eu só investi pouquinho, o que eu perdi desse um mês que eu comecei, por conta dessa queda, já foi uma volatilidade gigantesca. Mas eu não coloco um valor alto, porque eu tô vendo como é que funciona o mercado. A gente está aprendendo ainda, né? Porque assim, é um terreno tão novo, né? Pedro falou ali do Elon Musk, né? Para quem não conhece o tio Elon Musk, é o cara que a gente vai estudar em TGA daqui a 50 anos, a gente vai ter uma disciplina chamada Elon Musk. Elon Musk. O cara é assim, ele é, né? Ele é o filantropo, bilionário, é o homem de ferro aí da atualidade, né? Ele faz o que ele quer. O cara tá indo para o espaço, tá para Marte, o cara tá criando tecnologia que liga a mente à máquina, o cara tá mexendo em tudo, inclusive na economia, né? O cara dá uma tuitada,
ele mexe toda com o cenário, né, do Bitcoin. A Tesla, né, que é uma das empresas dele, comprou muito dinheiro em Bitcoin. Quando né, subiu, ele foi lá e deu outra tuitada, ele vendeu tudo quando estava em alta, daqui a pouco ele deu uma outra tuitada, que foi o que você falou, né, dizendo que o Bitcoin ele não é sustentável, porque como ele precisa ser minerado, ele consome muita energia. Né? Mas isso é uma coisa que ele já sabia há muito tempo. Sim. O próprio Bill Gates já falava sobre isso há muito tempo, tanto que o Bill Gates não investe em cripto. Exatamente por isso, que ele tem essa pegada mais de sustentabilidade. Então, pô, por que ele foi falar um negócio desse? Né? Então, assim, é jogo mesmo de mercado, porque ele ganhou muito dinheiro com isso. Agora ele não está mais em Bitcoin, está no Dogecoin, né? Ele está focando em Dogecoin. Mas, assim, dá um pouco de medo. É lógico que a gente tem que entender. Vamos investir? Vamos pegar o nosso dinheiro e vamos investir em Bitcoin? Em cripto? Não sei, vamos entender, né? Vamos saber como é que funciona, vamos entrar, porque quem entrar agora, enquanto... Na verdade, a gente já perdeu muito tempo, né? Quem entrou há 10 anos atrás, o cara que investiu $10, hoje ele estaria bilionário, trilionário, né? Com isso. Então, já se passou essa primeira onda aí de entrar primeiro e se posicionar. Mas eu acho que ainda tem bastante tempo para a gente poder entender como é que funciona, entrar... Exatamente, a Tesla teve um lucro violento só por causa do Bitcoin. Ele alega que ele não vendeu, mas a Tesla vendeu, né? Isso, exatamente. Então, assim, é tendência? Vai ser futuro? Vai, mas o futuro pode amanhã, meu amigo, amanhã. Então, os bancos, a China já está começando. Então, a China partindo na frente, meu amigo. A China é uma mistura. Você tem uma ideia? Qual é a língua mais falada no mundo? Em inglês não é chinês. Chinês é a língua mais falada no mundo. Os caras estão partindo na frente. Então, o dinheiro em espécie, você tem uma ideia. Dinheiro em espécie, uma moedinha de R$1 custa quase R$3 para ser fabricado. Então, aquela moedinha que você pega de R$1 é quase R$2,50, R$3 para fazer uma, com valor de face de R$1. Então, as empresas, o Banco Central e a Casa da Moeda estão começando a diminuir. Então, hoje você paga pelo celular, hoje você paga pelo relógio smartwatch, tá? Então, hoje você tem várias formas de fazer pagamento digital, de transferência, e isso já é um terreno sendo adubado, que a moeda digital vai vir muito frente. Então, o Brasil vai criar sua moeda digital muito breve. O Banco Central já está estudando, gente. Então, tudo isso que está acontecendo no mercado hoje em dia financeiro já é um adubo, já é uma preparação de terreno para um futuro que vai acontecer amanhã. O que dá medo é exatamente porque como eu falei de novo, é um território muito inexplorado. O Dogecoin, que é uma das criptomoedas super em alta agora, ele começou como um meme. Só para vocês terem uma ideia, ele começou como um meme. Os caras, para criticar, zoar o Bitcoin, foram lá e criaram o Dogecoin. Uma cara de um cachorrinho, que é um meme e tal. E valorizou de um jeito assim também, por conta de tuitadas do Elon Musk. Então, é um negócio muito... Exatamente, é só especulação. Então, o que a gente sabe isso vai ter que passar ainda por um caminho de regulamentação, por um caminho para que isso tenha um pouco mais de seriedade, para que os economistas, para que o mercado, para que os governos passem a levar isso a sério e realmente integrar isso no sistema financeiro. Por enquanto, ainda é marginal, exatamente porque é essa bagunça, mas é uma bagunça que está criando milionários, bilionários, então, né? É isso aí. Gente, Emerson, pois, dá 13 minutinhos aí, 10 minutinhos aí pra gente, porque senão a gente ia ficar conversando aqui. Vai. Bacana. Que eu ainda ia falar, por exemplo, da GameStop, lembra daquela questão da GameStop dos Estados Unidos, que os caras, por um grupo de Telegram, os caras estavam operados vendido. O que é operar vendido? É aquilo que eu falei, você vender sem ter. Então, o cara, tipo, eu vou vender uma ação de empresa, a ação era tão ruim, mas tão ruim, e os caras dizem que essa empresa vai acabar. Aí o que foi que aconteceu? Chegou lá um banco disse o seguinte: olha, Emerson, eu vou te pagar aqui $1.000 agora, hoje. Vou te pagar $1.000 hoje. Para eu te vender uma ação da GameStop, estou fazendo um jogo.
para você me comprar uma ação da GameStop daqui a um mês por $30. A ação estava sendo negociada a 10. Só que Emerson disse, pô, tô ganhando $1.000 agora, já no meu bolso aqui na minha mão, para eu comprar daqui a um mês uma ação por $30. Me dá $1.000 aqui. Beleza. O que aconteceu? Os caras, fãs da GameStop, começaram a jogar lá no Telegram. Vamos todo mundo agora comprar a ação da GameStop. O que aconteceu? O cara de $10, a ação foi para $325. Especulação. Os bancos chegaram lá e disseram o seguinte, Emerson, tu vai comprar por $30? Eu disse, compro. Me dá. O cara não tinha ação, teve que comprar por $300 para entregar a ação a Emerson, que pagou 30. Aí Emerson pegou, comprou por 30 e vendeu por 300. Mas que teve prejuízo de mais de $1 bilhão, essas grandes empresas. Os caras com raiva, agora eu vou me vingar dessas grandes empresas aqui, que todo ano... Então, isso aí é bem legal o que acontece, é um papo para a gente ficar aqui, né? Que é o chamado operar vendido. Então, isso aí é outra coisa que é trabalhar alavancado. Gente, renda variável eu já trabalho não. Eu aplico em renda variável há mais de 20 anos já. Não sei muita coisa ainda. Todo dia eu estou aprendendo uma coisinha a mais, tá? Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu abri uma conta na corretora, eu fui no Bradesco, corretora, há mais ou menos em 1999, 98, 99. Lá no Paleolítico, né? Paleolítico, eu tive que assinar um calhamaço de papel, mandar via CEPEX. No fio do bigode ainda. Para São Paulo, para a Avenida Paulista, os caras aprovarem para eu poder operar. Hoje não, hoje pega o celular aqui, tira uma foto, o cara vê que é você, coloca o digital aqui, já tá com a conta aberta em menos de 1 minuto. Tem pergunta ali, eu acho que tem alguém levantando a mão. No... Tem alguém que está querendo perguntar, gente? Não, já falaram. Era. Legal. É isso aí. Então falou que é a opção, é exatamente. Mas tem um mercado Bitcoin que, tipo, não precisa comprar em dólar, né? Você aplica em real mesmo. Você faz a transferência, e converte, tá? Você faz a transferência e converte lá para o valor, tá? E depois você desconverte quando você quer receber de volta. Mas está bem acessível hoje, né? Tem várias corretoras, vamos dizer assim, né? Várias... não sei se o nome é o mesmo, se é corretora também. É corretora. Exchange, né? Exchange. E ela faz exatamente isso, facilita bastante, né? Então, mas, de novo, acho que o ideal é a gente aprender, a gente entender como é que isso funciona, não só o Bitcoin, mas eu acho que a própria renda variável no geral, né? Talvez já fazendo uma conclusão aqui, eu acho que o mais interessante desse período que a gente está passando aqui agora, né, é a gente ver o quanto as pessoas estão buscando aprender sobre isso, né? Isso é massa, isso é legal. Eu estava dando uma acompanhada em algumas notícias. Esse último ano, é lógico, em função da pandemia, porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão aprendendo a usar o celular para fazer tudo, as pessoas estão aprendendo a buscar conhecimento pela internet e automaticamente também a ganhar dinheiro pela internet. Então, eu mesmo hoje, eu trabalho 100% home office. E não é porque eu estou trabalhando agora home office. Não, toda a minha vida financeira hoje, ela é home office. Então, o computador, ele já era uma parte, mas virou minha principal fonte de renda. E muitas pessoas estão buscando isso também agora. Então, as pesquisas, por exemplo, por como investir na bolsa, né? Como comprar ações, como comprar títulos públicos, isso cresceu pra caramba, exatamente porque as pessoas viram que é algo que não é do outro mundo, não é algo que você precisa ter uma faculdade para saber fazer. E aí, a tendência é exatamente essa, que o número de pessoas buscando aprender, buscando operar, né, entendendo e dominando a Bolsa, por exemplo, ou é o caso do Bitcoin, isso é algo fantástico. Eu acho que isso é um ganho para a gente enquanto país, enquanto sociedade. Isso significa que as pessoas estão aprendendo mais, porque isso exige que as pessoas compreendam mais, né? Quando você tem um incremento, como a gente teve de pessoas na Bolsa, de mulheres na Bolsa, que foi algo enorme, isso é fantástico, isso é bom para a economia, porque mesmo depois que a pandemia passar, mesmo depois que os empregos se reestruturarem, se restabelecerem, a gente vai ter aí uma sociedade muito mais instruída sobre esse aspecto, entendendo melhor sobre isso, pensando mais em poupança, que eu acho que é um dos maiores problemas hoje do nosso país,
talvez não tão complicado quanto falta de interpretação de texto, mas é tão sério quanto, né? É a falta do hábito da poupança. Você tem países desenvolvidos onde a pessoa, o pobre, poupa. Né? E aqui no Brasil, até a pessoa que tem grana, às vezes, não tem o hábito de poupar. Ela olha só, imagine você trabalhar 60 anos e esperar que o governo vai te pagar um salário mínimo. Isso é o pior negócio do universo. Né? Então, e é uma minoria absoluta de pessoas que pensa em usar a sua grana, e não é a grana que sobra, é realmente gerenciar a sua renda, gerenciar o que você ganha, de forma que você consiga pensar no longo prazo, pensar em aposentadoria, e não pensar em aposentadoria quando eu estiver já com 80 anos, mas pensar em ter independência financeira, né? Pensar em ter uma renda passiva, pensar em você ter uma renda onde você consiga, por exemplo, com dividendos, viver de dividendos. Isso é totalmente possível. Se você começar, né, Pedro, essa meninada aqui com 18 anos, entrando na faculdade agora, tem uns até com 16 que eu sei aqui, uma pessoa com 16 anos que começa num salário aí de R$2.000, poxa, se ela fizer direitinho, com 30 ela está aposentada. Sim, não é que ela vai ficar milionária e não vai mais precisar trabalhar, não é isso. Ela está aposentada por quê? Porque ela vai ter uma receita passiva e ela vai ter tempo, energia para poder buscar outras coisas, outras fontes de renda, sacou? Então, o legal é isso. É uma geração que está começando muito melhor do que a gente, né, Pedro? Sim, com certeza. Então, as pessoas hoje, principalmente essa geração nova, você tem ideia, minha filha tem 11 anos. Então, é interessante, Emerson, você falando isso aí, minha menina tem 11 anos, eu abri a conta para ela quando ela tinha 7. Então, eu já ensinava para ela, só, pai, vem cá, vou te ensinar como é que você aplica aqui em Tesouro Direto. Começando com Tesouro Direto. Há 2 meses eu fui ensinar ela como é que investe em fundo de ações. Então, professor, ela está assistindo aula de finanças, porque a LDB inseriu, né, o conteúdo de finanças. Ela está, acho que no 6º ano agora. Tem aula de finanças, e o professor vai explicar, olha, você quer dizer, não, eu invisto em ações, uma menina de 11 anos. Olha que legal. Uma menina de 11 anos, os outros lá, não, mas é porque meu pai já vem me ensinando isso há 3 anos atrás. Então, para ela já virou até rotina. Tá? Lógico que ela não tem acesso ao celular, eu não dou. Então, quando eu vou fazer o acesso com a conta, ela não sabe a senha, então entrega o celular, vem aqui, então vamos lá. Ela já faz o caminhozinho lá, colocou a mesada dela lá, tá? E já aplica. Então, ela já está na frente. Então, já é pensando. Ela tiver lá 18 anos, então daqui a 7 anos, ela está com 11, né? Ela vai fazer o que ela quiser, ela já tem uma base. Então, isso que falta, Emerson, que você falou, cara, acho que você fechou com chave de ouro realmente isso. As pessoas não são orientadas a se educarem. É falta de educação mesmo. Falta de educação financeira. E eu vi ontem, um cara falou que achei fantástico. Você, muitas vezes, gastar dinheiro que você não tem para comprar coisa que você não precisa para mostrar ser uma pessoa que você não é, para impressionar gente que não gosta de você. Cara, o cara é um bobo, porque o consumismo é maior. As pessoas parecem que quando sobra dinheiro, sobrou R$100. Cara, esse cara tem uma coisa errada, sobrou 100, não vou gastar. Pô, mas vai comprar. Tem gente que compra um telefone que custa mais do que 2 vezes o salário do mês. Então, gente, muda. Quando você for comprar uma coisa, diz o seguinte, pega o teu salário, divide lá por dias da semana e faz uma coisa. Quando você tiver para comprar um negócio, calcula quantos dias você tem que trabalhar para comprar aquele negócio, que você vai ver o absurdo que é. Né? Interessante isso. Né? Exatamente. Aí eu gostaria muito de poder falar comigo quando eu tinha lá meus 18 anos, meus 11, como a sua, no caso, né? Eu, cabeçudo, né? Não gasta seu dinheiro à toa. Deixa alguma coisa para quando você tiver um pouco mais de idade, para você conseguir estar mais tranquilo. O Salatiel perguntou aqui, professor, alguma sugestão de o que estudar para começar a investir. Eu acho que em 3 minutos a gente consegue responder, né? Sim. Eu não posso te dar essa resposta, Salatiel, porque vai depender muito do que é que você quer com esse dinheiro. Né? Se você quer fazer, por exemplo, uma poupança para aposentadoria, que foi o que eu acabei de falar, você vai ter que pensar em alguma coisa mais segura, né? Você vai ter que pensar, você vai ter que fazer uma carteira. Né? E aí, nessa carteira, você vai ter que diversificar o teu investimento. Você pode comprar ações? Pode. Mas ações têm um risco muito maior. E aí, se você quer se aposentar com essa grana,
você vai ter que fazer ali um misto, né? Um mix da tua carteira. Eu sugiro fundos. Para quem está começando, fundos é a melhor alternativa, porque o que é um fundo de investimento, né? Você está comprando uma cota e alguém está gerenciando esse dinheiro para você, para ele render. Então, com isso, você vai aprendendo, você vai entendendo. Daqui a pouco você pode ter uma parcela em ações também. E aí você vai acompanhando essa oscilação da taxa de juros. E aí você vai medindo, né? Renda fixa, renda variável, para você proteger seu patrimônio, para que você consiga também ter um retorno no longo prazo. Então, depende muito do que você quer. Se você quer fazer dinheiro para comprar um carro no curto prazo, aí você vai ter que ser um pouquinho mais ousado, né? Pensar em alguma coisa que dê um retorno maior, mas automaticamente tem um risco maior também. Exatamente. Então, resposta certa. Eu indico, eu sempre gosto de indicar, uma leitura que eu gosto, para quem quer começar, esse livro aqui, ó. Está dando para vocês verem aqui na câmera, chama-se Descomplicando Investimentos, editora Primavera, tá? Do autor Fernando Tempel. Então, ele tem uma abordagem bem legal, vai desde poupança, títulos públicos, ações, fundos de investimento. Então, ele tem uma abordagem bem didática para quem quer começar a entender investimento, tá? O beabá. Então, eu aconselho esse livrinho aqui, é um livrinho bem gostoso de ler. Para quem quer investir sem ter que fazer absolutamente nada, renda fixa, sem dúvida. Então, você vai para o Tesouro Direto, você compra e deixa. Né? Você vai resgatar lá na frente, você não precisa fazer nada. Agora, se você tem mais tempo para se dedicar, se engajar, se envolver, tá ali todos os dias fazendo alguma coisa, aí você já vai entrando em renda variável, você vai em fundos, né? Você vai para outros produtos, daqui a pouco você está em ações, está ganhando dinheiro com ações. Beleza? Isso aí. Pedro, gente, 20 horas. Cara, te agradeço pelo convite e assim que tiver outras oportunidades, chama pra gente bater esse papo. Espero que todos tenham gostado. Minha saudação aos alunos da Finan aí, gente. Conta conosco aqui do Ceará, tá? Sou Emerson. Vai, professor Emerson, vamos bater um papo com a turma dos alunos lá do Ceará, pra gente juntar todo mundo aqui, tá? Porque a aula foi show. Acho que passou rápido. Eu ia ficar aqui a noite toda. Podia ficar a noite inteira, a gente ia longe, né? Dá os teus agradecimentos finais. Legal. Obrigado, pessoal. Aí. Obrigado pela oportunidade, pela participação. Obrigado, professor Pedro. Espero que o pessoal da Finan também tenha gostado. A gente vai finalizar aqui. E aí eu já vou pedir, professor, para você me disponibilizar a gravação, se você já puder, para eu já postar para o pessoal que não pôde participar.